que, compartilhando em casa essa semana, tem ficado esquecido e perdido, conforme na época que antecedeu ao rei Josias. A palavra tem ficado esquecida, tem ficado de lado. E outras coisas que não são a palavra, ou é a palavra deturpada, ou é um texto fora do contexto, tem tomado as nossas vidas. E a gente tem que tomar um cuidado gigante com relação a isso. E a gente tem que agradecer a Deus todo dia, porque nós fomos plantados numa família, numa igreja que prioriza a palavra. Não é o que eu acho, não é o que o pastor Osmar acha, não é o que nós achamos, mas é o que a palavra diz. Então nós precisamos agradecer a Deus por sermos plantados nesse lugar aqui, que leva a palavra de Deus a sério e leva a palavra de Deus como regra básica do caminhar com Ele e do caminhar nessa terra. Amém? Hoje, pastor Osmar, pastor Anice não estão presentes aqui pela manhã, porque estão pregando, o pastor Osmar está pregando na comunidade de Mogi. A comunidade de Mogi está fazendo o aniversário e o Vinícius chamou o pastor Osmar para pregar essa manhã lá. Eles estão lá em Mogi. E aqui estamos nós, dando continuidade ao tema central que a igreja vem compartilhando, que é a cultura do reino. Que são atitudes, que são percepções, que são perspectivas que nós temos que ter, mudar, renovar, implantar nas nossas vidas para vivermos a real cultura do reino. E a real cultura do reino, vou te dar uma notícia, e a maioria das pessoas aqui sabem que eu sou bastante direto e procuro ser sempre muito aliado à verdade, sem capas. Então eu já te digo e te adianto que a cultura do reino, ela anda na contramão da cultura desse mundo. E o mundo, o diabo, tem criado perspectivas na cultura mundana que parecem a cultura do reino. Mas, no final, eles nos levam, essa cultura, essas perspectivas nos levarão à morte. Então, para viver a cultura do reino, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, para viver a cultura do reino, eu preciso de verdade ter motivos, e motivos é aquilo que me motiva. A palavra semelhante na sua etimologia, na sua base, motivo e motivação. Os meus motivos têm que ser motivos do reino. Os meus motivos precisam ser motivos que apontam para a eternidade, motivos eternais. Os meus motivos, principais motivos, aquilo que me impulsiona, que gera ação, não pode ser um motivo terreno. Porque se eu vivo no motivo terreno, eu contrario de saída a cultura do reino. Então hoje, o Espírito Santo nos pergunta, a mim, a você, a quem nos acompanha pela internet, qual é o seu motivo? E eu te convido agora, nesse momento, esquecer e anular tudo que tira a sua atenção, e agora, nesse momento, aí sentado, aí onde você estiver na internet, nos vendo agora, reflita sobre essa pergunta: qual é o meu motivo?
Muito se fala sobre como agir, como fazer. A gente está falando muito sobre a acabativa. O mundo corporativo fala muito sobre accountability. Mas pouco se fala sobre motivação, sobre o que leva a eu ser motivado. Pouco se fala sobre a motivação que interessa para Deus e que desencadeia o sobrenatural. Muito se fala em fazer, em conquistar, em ter. Mas pouco se fala sobre o que te levou a essa busca, a essa corrida para o ter, para o ser. Pouco se fala, porque se descortinar isso e se jogar luz nisso, nós vamos perceber que o que nos motiva não é, na maioria das vezes, o reino. Não é a eternidade. O que nos motiva somos nós mesmos, os nossos anseios, as nossas vontades e as coisas que essa motivação vai nos levar a conquistar. A definição da palavra motivação é um conjunto de processos que dão ao comportamento uma certa intensidade. Um conjunto de processos que dão ao meu comportamento uma certa intensidade. Eu, com uma licença poética, adicionaria uma palavra nessa definição. Para mim, motivação é um conjunto de motivos que desencadeiam um processo que gera um comportamento com intensidade. Motivação é um conjunto de motivos que desencadeiam um processo que gera um comportamento com intensidade. Motivo. Eu sou motivado por um motivo. Se nós olharmos profundamente para essa definição, a gente começa a querer entender o que nos motiva. O que é prioridade para a nossa motivação. E é essa pergunta que o Espírito Santo nos faz essa manhã. O que de verdade te motiva? O desdobramento da motivação é uma ação que gera uma expectativa e a sua consequência é uma conquista. Eu vou repetir e perguntar se vocês concordam comigo. O desdobramento da motivação é uma ação que gera uma expectativa e o desdobramento dessa expectativa é uma conquista. Vocês concordam comigo? Sempre, sempre, para toda motivação, para todo motivo no início, no final, tem uma conquista. E no meio tem uma expectativa. Sempre. Sempre. O ponto é, o que você quer conquistar? Mas antes de fazer essa pergunta, a gente tem que se perguntar, o que me motiva para conquistar aquilo? Porque se a motivação está errada, a conquista também está errada. Não faz parte do sobrenatural de Deus, nem da vontade e do propósito dele para a sua vida e para a minha vida. Você me entende essa manhã? E na Bíblia a gente tem um monte de exemplos. Um monte. No Velho, no Novo. Eu poderia aqui citar 10 nomes, 5 nomes rapidamente no Velho Testamento. Na sequência, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, José. No Novo Testamento,
os discípulos, João Batista, Paulo, Timóteo. Mas eu queria me ater a um exemplo nesse momento. Porque para mim é um cara que deu aula de motivação. A errada e a certa. A nele mesmo e nas coisas e a na eternidade. E é legal pegar esse exemplo porque está no início do livro perdido. Nos dias atuais. Está no início da Bíblia. Lá em Gênesis, não precisa abrir não. Em Gênesis 33, trata do reencontro de Jacó com Esaú. E Jacó cheio de medo, por tudo que ele tivera feito na vida de Esaú, cheio de medo do reencontro, e eles se encontram, e a Bíblia, como eu falo, e ela é linda, e é o manual para todas as minhas dúvidas. A Bíblia foi o manual para as dúvidas dos filósofos na história antiga. Sócrates, Aristóteles, todos eles usaram a Bíblia como base. E a gente deixa de lado. E a Bíblia, sendo linda como ela vai nos mostrar em duas partes desse capítulo sobre motivação. Esaú encontrando Jacó, Jacó encontrando Esaú. E eles se encontram e prontamente Jacó cheio de medo, né? Dividiu a família, tal, pô, vai me matar, ferrou tudo. Vai me prender. E Jacó fala o seguinte, ou melhor, Esaú, no versículo 9 do capítulo 33 de Gênesis, fala assim para Jacó: eu tenho muitos bens. É a frase da motivação nas coisas terrenas. Eu vou explicar. E no versículo 11, Jacó, ali reconciliado com Deus, um novo homem, já mudado o seu nome lá no capítulo 32 para Israel, depois do guerrear com o anjo. Jacó, reconciliado com Deus, fala a seguinte frase no versículo 11, que mostra a motivação nas coisas da eternidade. A seguinte frase que Jacó responde a Esaú: eu tenho todas as coisas. Esaú falou no versículo 9 que falou a seguinte frase: eu tenho muitos bens. Mas Jacó, no versículo 11, fala: eu tenho todas as coisas. Há 4.000 anos atrás, esse moço, que não era nem tão moço nessa época, mas Jacó, com essa resposta, nos fala profundamente sobre motivação. E esses dois versículos nos trazem claramente qual é a motivação que o nosso coração deve estar impregnado na cultura do reino. Na primeira frase, Esaú fala: eu tenho muitos bens. Quem tem muito não tem tudo, sim ou não? Essa frase aponta para ainda estou na busca, ainda estou na corrida. Eu tenho muito. É igual o cara, o comerciante, né? Que você sabe que está bem, pô. O cara. Aí você fala: ei, como é que estão as coisas? Ih, mal. Tá ruim, hein? Esse mês. A busca é incessante. Porque essa resposta é uma resposta de falta ainda. O quê? Não sei. Para quê? Também não sei. Mas eu estou na corrida. Enquanto a resposta de Jacó é o seguinte: eu tenho todas as coisas. Coração motivado pelas coisas eternas. Eu tenho tudo. Mostra gratidão e suprimento. E consciência que quem me dá é aquele que me dá tudo. Ele não me dá nem a menos, nem a mais do que eu possa suportar. Ele é perfeito. E Jacó nos mostra o que é ter um coração motivado para a eternidade. E aqui fica evidenciado o que é ter um coração motivado para as coisas da terra.
Nunca é suficiente. Nunca está bom. Eu até agradeço a Deus pelo que eu tenho, mas eu tenho que ter mais. Para quê? Qual é o motivo disso aí? Dessa correria insana que nunca acaba, que não tem fim. E aí Jacó, aqui ele sacramenta a aula da motivação, mas se nós olharmos para trás, a vida de Jacó, ele foi motivado por ele mesmo. Ele foi motivado por ele e por algo que ele queria conquistar para ele. Até que ele entendeu, depois de reconciliado com Cristo, que a motivação dele precisa ser na eternidade. A motivação dele precisa ser o Senhor. A primeira motivação dele era somente ele e as coisas. Enganou Isaac, enganou Esaú, roubou a primogenitura, enganando todo mundo. Por quê? Porque ele queria beneficiar. A motivação dele fazer aquilo, de enganar Isaac naquele momento ali, para roubar a primogenitura de Esaú, era ele se tornar o primogênito. Então o motivo que desencadeou a ação para gerar uma expectativa, para chegar na conquista, era ele. E em alguma coisa, a primogenitura, primeira motivação de Jacó, nele e nas coisas. Segunda motivação de Jacó, quando ele fez isso, ferrou, vai me matar, Esaú vai me matar, vou fugir. Casa de Labão, foi para casa de Labão, se deparou com Raquel, linda, maravilhosa, me apaixonei, quero casar com ela. Labão falou, peraí, calma aí, tem um dote, 7 anos de trabalho, tu vai ter que trabalhar 7 anos para ter Raquel. Motivo, era ele, conquista para ele. Motivo, ter Raquel, vou trabalhar 7 anos. Gerou uma ação de trabalho 7 anos, com uma expectativa de conquistar Raquel. Motivação nele. Trabalhou 7 anos, e aí, 7 anos, quem é entregue a ele? Lia. Pô, mas peraí, cara. Não, cadê o saque? Cadê o saque? Não, cadê? Eu vou ligar para o saque, reclame aqui. Não tem. Ah, não, mas vamos decidir aqui, você tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. De novo, ele parou, tá legal, vou trabalhar. Motivação, gerou uma ação de mais 7 anos de trabalho. Ele trabalha 7 anos, gerando uma expectativa de conquistar agora de uma vez por todas Raquel. E ele conquista. Motivação nele e na conquista dele. Até que ele se reencontra com Deus, se reconcilia com Deus e muda a perspectiva da motivação do coração. Aquele cara que corria atrás das conquistas dele, prioritariamente. Uma hora era primogenitura, outra hora era a esposa dele. Ah, não foi essa, vai ser de novo. Agora, o que motiva ele são as coisas do céu, do alto. E era uma corrida insana. A vida dele inteira ele correu atrás do motivo dele. E quando ele se reconcilia com Deus, e nunca estava satisfeito. Nunca estava satisfeito. Nunca estava suprido. Era corrida e corrida e corrida com justificativa, sempre. Sempre a corrida que eu corro com a motivação do meu coração, para mim, tem justificativa. Podem ficar tranquilos. Cheio de justificativa. Eu estou trabalhando, eu não estou na minha família, eu estou longe de todo mundo, mas por um motivo nobre. Eu não estou em comunhão com a igreja, eu não estou em comunhão com meu irmão, eu não estou por um motivo nobre. Sempre tem justificativa. E aí ele se reconcilia com Deus e muda completamente a motivação do coração. Como é que você sabe disso, Rafael? Pela frase que ele disse. Eu tenho todas as coisas. Se a gente for continuar no versículo 11, ele fala o seguinte: pois Deus tem sido muito bondoso comigo. E é assim que a gente, às vezes, tem vivido.
dando soco no ar, como a palavra diz. Correndo atrás da gente de verdade, não sabe nem o quê. E em nome de Jesus, que você, desde o início dessa compartilhar da palavra, você reflita sobre isso. Qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo? A gente não sabe nem o que é. Na cultura do reino, nós somos motivados pela eternidade. É muito além de mim e das coisas. É muito além da gente, é muito além de mim. Porque senão não tem sentido a gente estar aqui. Não tem sentido nenhum. Porque se o motivo que nos trouxe aqui foi cumprir uma agenda, ou religiosamente estar num lugar, não faz sentido. Nós temos sido motivados prioritariamente pelos motivos terrenos, pela insana e incessante busca de não sabemos nem o que e nem para que fim de verdade. E nunca nós conseguimos preencher ou concluir. Às vezes, eu não estou falando só da busca financeira, não. Eu estou falando daquilo que talvez você tenha sofrido um trauma lá atrás. E hoje você busca suprir esse buraco, esse gap, esse espaço que ficou pelo trauma, por você mesmo. E tudo que você faz é no final para conquistar esse preenchimento. Nunca você vai conseguir. Porque se o seu motivo não for o Pai, não for a eternidade, não for o céu, não for as coisas do alto, e isso que gera o sobrenatural, esse vazio, esse espaço, esse gap, ele vai permanecer. Não adianta você tentar preencher isso com sucesso profissional. Não adianta você tentar preencher isso, e com essa corrida para o sucesso profissional, não adianta você tentar preencher isso com sucesso financeiro, e essa corrida para o sucesso financeiro, não adianta você tentar preencher isso parecendo ou se colocando líder ou disponível para alguma coisa até na igreja, não adianta. Porque a motivação, o motivo, o que gera a ação e a expectativa está errada. O final e a conquista não é você, não sou eu. É para Ele. Essa tem que ser a nossa motivação em tudo o que façamos. Como diz aqui 1 Coríntios 10:31, tudo que eu faça precisa ser para a glória dele. Precisa reverter para o que eu fui chamado, senão não tem sentido nenhum. E fica essa corrida para preencher, para concluir, a gente não consegue concluir. E a busca se torna cada vez mais intensa e justificada. E mais intensa e justificada. Eu não vou, não posso, peraí, não, eu estou nessa corrida aqui, eu estou buscando aqui, ó, o que me motiva é isso aqui. O resto perdeu o valor. A realidade, e a palavra de Deus, ela descortina a mentira, o que está oculto e joga luz, e onde tem luz o Senhor habita. A realidade é que as coisas do alto perderam o valor para você. Nós substituímos o real lugar dos motivos do alto até eles se tornarem supérfluos. Até vimos que é impossível conciliarmos ambos aparentemente no mesmo patamar. A motivação terrena pelas coisas, no mesmo patamar da motivação pelas coisas do alto, é impossível humanamente conciliar. Sabe por que é impossível humanamente? Porque Deus quer que você priorize as coisas do alto. A palavra diz isso, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A regra é essa. O inimigo, o diabo, subverteu a regra da palavra.
A motivação pelas coisas do alto traz como consequência a conquista de bens para nós, mas segundo a vontade do Pai. Nós investimos tudo na nossa curta passagem pela terra e quase nada ou nada para a eternidade. E é uma questão de matemática, e eu sei que nós temos matemáticos aqui, fora engenheiros, mas matemáticos aqui presentes. É uma questão de matemática. A expectativa de vida do homem na terra, do brasileiro, é 80 anos, não chega nem a 80 anos. E nós estamos falando de eternidade. É uma questão de inteligência e de matemática. Mas a gente investe tudo nesses 80 anos. Tudo. E nada na eternidade. Eternidade não tem aplicação de tempo. A gente, humano, não pode entender sobre eternidade. Porque não existe aplicação de tempo. A eternidade é um tempo infinito. O que é isso? Não sei. Mas é muito maior que 80 anos. Muito maior que 80 anos. E a gente passa a nossa vida inteira com a motivação para esses 80 anos. E a motivação em nós. E nas coisas que nós vamos ter ou ser. E não na motivação, com a motivação nas coisas do alto. Porque se a minha motivação são as coisas do alto, as coisas dessa terra se completarão na minha vida segundo o propósito de Deus. Porque assim a Bíblia me diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a regra. Essa é a Bíblia. Essa é a fé que nós professamos. Se esse não for o motivo nosso, não tem sentido nenhum. Nós estamos perdendo tempo. E como nós estamos em família, esse é um tema para falarmos em família. Que esse momento aqui da ceia, que celebra a morte e ressurreição de Cristo, e nós fomos ressurretos com Ele. O motivo que levou Ele a deixar tudo e morrer por nós, e nós não nos motivamos por isso. Essa era a introdução. Acho que já acabou. Vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que tu vá profundamente ao entendimento, ao nosso entendimento. E, Senhor, que essa palavra que eu sei que não volta vazia, Senhor, ela gere frutos e frutos, Senhor, de troca, de arrependimento, de renovação da motivação em nome de Jesus. O título dessa mensagem é: qual é o motivo? Você achou que eu estava brincando, que eu falei que era a introdução? Até as 2 acaba, estou brincando. Estou brincando. Qual é o motivo? E eu quero fazer uma pergunta agora aqui. Quero fazer uma pergunta para você agora aqui, que você precisa responder. Não precisa responder em voz audível ou não, você pode responder introspectivamente. Mas qual é o seu real motivo? Qual é o real motivo de você estar aqui? Qual é o motivo de você estar aqui, nessa manhã? Para quem é líder, qual é o motivo de você liderar o que você lidera na igreja? Porque a palavra é para todos nós. Os desafios e a batalha e as armas do inimigo, elas são iguais para todos nós. Então nós, líderes, também estamos nessa batalha. E por vezes estamos priorizando a motivação, nossa motivação, e não a motivação do alto. Então você, líder que lidera algo aqui na igreja, qual é a sua motivação real? Qual é?
para você desempenhar o papel que você desempenha. Você, profissional liberal, você empresário, você seletista, qual é a sua motivação a estar lá onde você foi plantado? Qual é a sua motivação? O que te motiva? Qual é o motivo real? Lembrando que o motivo gera uma ação que desencadeia uma expectativa que vai ter como consequência uma conquista. Qual é o motivo? A base disso tudo aí. Para você empreender, para você fazer crescer sua empresa, para você trabalhar na sua empresa, para você, sendo profissional liberal, sendo profissional... Qual é o motivo? Se pergunta e se responda. Talvez você nem saiba a resposta. Não tem a resposta. Branco, pulo para a próxima. Mas qual é o motivo de você acumular de corrida insana? Deixando coisas para trás. Qual é o motivo? Qual é o motivo que você tem falado que nunca tem tempo para nada? E nunca tem tempo principalmente para as coisas do alto. Porque nessa brincadeira, as primeiras coisas que ficam para trás e perdem prioridade são as coisas do alto. Tudo que aponta para a eternidade fica para trás e entra na lista de 50º lugar nas suas prioridades. Isso é um sinal que a sua motivação, que o seu motivo é você mesmo. Ou as conquistas que você pode ter. Qual é o motivo dessa corrida insana para ter e ser? Para a gente ser mais pragmático aqui, a resposta é: o motivo é terreno ou o motivo é eternal? A resposta para a sua pergunta aí, ela só tem duas opções. É múltipla escolha. A primeira opção, o motivo terreno, ou o motivo é eternal. Aponta para a eternidade. E essa pergunta fique ruminando na sua mente, no seu coração, hoje, durante a semana. Em nome de Jesus. E nós falamos aqui de Jacó. Eu falei que a gente tem um monte de exemplo, né? Mas o Espírito Santo me levou esses dias a mergulhar sobre motivação certa com as cartas de Paulo. Se é um cara que o seu motivo e a sua motivação estavam em Deus, esse é Paulo. Esse é Paulo. Ah, mas ele era o quê? Ele era um monge? A gente conversou aqui no GD, ele era um monge, estava no monastério? Não. Ele era um empreendedor. Né? Ele tinha uma empresa, Paulo's Tendas. Né? Ele é uma pessoa normal, cheia de debilidade, como ele mesmo falou. Normal, igual a mim e você, igualzinho. Igualzinho. Mas a motivação dele estava no reino. Em Coríntios, vocês leram essa semana que ele fala assim: cara, eu vou para tal lugar, vou aproveitar. Ele falou assim, que lá tem uma oportunidade. Ele não é uma oportunidade de pregar a palavra, não. É uma oportunidade de trabalho. Mas ele ia para tal lugar porque esse tal lugar precisava que ele estivesse lá também para pregar a palavra. Só para vocês terem uma noção de quanto Paulo era um cara motivado pelo reino. Paulo, nas suas 4 viagens missionárias, andou, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas ele andou 15.000 quilômetros. Só para vocês terem uma noção de quanto é isso, a distância da Rússia para São Paulo são 12.000 quilômetros. Beleza? Ele tinha que entregar a tenda? Tinha que entregar a tenda. Ele tinha que montar a tenda? Ele tinha que montar a tenda. Ele tinha que vender a tenda? Ele tinha que vender a tenda. Ele tinha que comer? Ele tinha que comer. Mas a motivação do coração dele era o reino. Isso era consequência. E aí, especificamente em
na igreja de Corinto. E Corinto, o que era Corinto? Corinto era uma cidade de extrema importância comercial. Corinto ficava entre o Golfo de Corinto e o Mar Egeu, e ali no Mar Mediterrâneo tinha uma importância incrível para o Império Romano enquanto ponto de comércio. Muito. Então, por isso, Corinto era uma cidade cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? Um centro urbano que congrega várias pessoas de outros lugares. Qualquer semelhança com São Paulo, especificamente, é mera coincidência. E a galera de Corinto passava por um problema. Que problema? Eram frouxos moralmente e eram materialistas. Era uma galera que estava com a motivação do seu coração torta. E Paulo, então, escreve as cartas à igreja de Corinto. E lá no capítulo 10, versículo 31, você pode abrir aí, de 1 Coríntios. Paulo fala o seguinte para a galera. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam, você pode me falar? Numa só voz, façam. Porque quando eu faço para a glória de Deus, eu me sinto suprido. É aquela história de Jacó. Pois a medida de Deus é perfeita, Ele não dá mais nem a menos segundo o propósito dele para nós, quando o motivo é Ele. Aí eu não canso, eu até canso humanamente, mas meu ânimo é renovado, mesmo que eu viva circunstâncias adversas, e eu não fico descoberto, eu conquisto para Ele, por Ele. Quando o motivo é Ele, eu colho os frutos nele. Para a eternidade, frutos que permanecem. Foi isso que a palavra diz aqui em João 15, 16, 17. Fala em João 15, 16, 17. João 15, versículo 16 e 17. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Eu e você, nós fomos chamados para frutificar em Deus. O nosso propósito e o motivo é para o céu, é para o reino. Não existe outro propósito, não existe outro chamado, está escrito aqui. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. A conquista é consequência de um motivo ligado ao céu. Essa é a conquista de Deus para nós. Você me entende essa manhã? Nós fomos criados para dar frutos para o Pai. Você e eu estamos aqui para frutificar para Ele, não é para nada mais. O nosso motivo que gera a ação, que desencadeia uma expectativa, que tem como consequência uma conquista. Essa conquista, no final, tem que ser norteada por um motivo no céu. Porque no final essa conquista é a conquista que Ele quer que nós tenhamos. Não a conquista que eu quero ter. Vocês entenderam a diferença? Porque a conquista que eu quero ter nunca vai terminar.
Nunca vai chegar. Porque existe uma militância contrária do diabo que vai falar, não mais, não mais, não, mas tem que ter mais. Mas olha o mundo, mas olha o problema na Europa, olha o problema não sei aonde, tem que ter mais, mais corrida, mais corrida. E quanto mais você tem essa sua conquista, mais você se afasta do motivo do alto. Mais. A Bíblia é clara, mas ela tem ficado esquecida. Já viu aquelas famílias? Minha avó, mãe do meu pai, tinha uma Bíblia gigante. Gigante, que assim, uma criança não consegue levantar. Que tinha um Jesus que era tão triste. Cara, assim, eu não quero falar com esse moço, eu tinha medo. Ele tinha um coração que parecia um morango. Acho que já viram esse negócio, né? E a Bíblia ficava aberta ali, sei lá, minha vida inteira. A Bíblia ficou aberta ali. E aberta ali. Geralmente no Salmo 91 que fica, né? É tipo uma muleta, é a mesma coisa. Ficava a Bíblia ali e atrás da porta tinha um copo com água com um olho de boi. Igual. A Bíblia tem se tornado isso. Parece absurdo, mas nós estamos deixando a Bíblia passar assim. Está escrito na palavra aqui, ó. Que nós fomos criados com, não tem outra coisa. O propósito de Deus para nós é nós frutificarmos. Acabou. Para Ele. E a conquista é nele. E o motivo é o motivo do alto. E nós vamos ver isso, é claro na Bíblia, é claro. Abre, por favor, em 1 Coríntios 15, 19. Aí ele foi mais contundente. Foi mais contundente. Você está falando, mas e a previdência? Não estou falando que é errado isso. Eu estou falando que é errado você priorizar isso e esse ser o seu principal motivo. E tudo ser norteado por isso. Não é assim. O seu principal e o meu principal motivo precisa ser conquistar aquilo para o qual eu fui criado e chamado. Senão não tem sentido estarmos aqui. 1 Coríntios 15, 19, aí Paulo é mais contundente, porque Paulo era um cara, eu gosto de Paulo demais, né? Muita gente sabe. E um dos motivos é porque ele era um cara contundente. Se nossa esperança em Cristo, olha isso, leiam atentamente esse versículo. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Amigão, amigona, se você acha, se a sua esperança, se o que te motiva é o que Deus pode dar segundo a sua vontade, cara, nós somos dignos de pena, se a gente pensa assim. Se o que me motiva é o que eu quero, prioritariamente, as coisas do reino, e é o que o Pai quer para mim, eu sou digno de pena. Se eu acho que o que Deus tem para mim é limitado a esses 80 anos, e não tem muito mais para mim na eternidade, eu sou digno de pena e eu não entendi o Evangelho. E pouco se fala em eternidade hoje. Pouco se fala no céu, pouco se fala no alto, pouco se fala. Se fala em ganhar não sei quanto, se fala em ser não sei o quê, fala, mas você ganhou medalha. Se fala em você. Jesus tem saído do centro. Eu costumo brincar com o pastor Osmar, que a gente está na hora de ter uma segunda reforma. Porque a reforma lá de Lutero, de Calvino, a reforma aconteceu porque o antropocentrismo, homem no centro, estava dominando o mundo. E a igreja não se posicionava com relação a isso. Opa, peraí. Jesus no centro. E aconteceu a reforma. Mas hoje é a mesma coisa. Você vê, uma música, aqui não, mas as músicas que tocam aí, fala 15 vezes em você. 15 vezes em você. E aí é difícil, pô. Como é que eu mudo o motivo? O motivo sou eu, mas também a igreja não ajuda. As coisas não ajudam. Porque está tudo, é isso que o inimigo quer. Está tudo convergindo para mim, para você.
Jesus está saindo do centro. Aí isso valoriza o meu motivo, meu motivo. O motivo de mim no final. O motivo da coisa para mim. Isso valoriza o meu motivo. E o inimigo tá, legal. É você mesmo, pô. É você. Você, empoderado. Você, é você, é você, é você, é você. E Jesus sai do centro. E Jesus sai da música. E Jesus sai da pregação. E andar na contramão do mundo sai da pregação. E santidade sai da pregação. E o negócio é você. Percebam. O pastor Ademar fala isso muito. Quando um louvor, uma música, fala mais em você do que Jesus, tem algum problema aí. E a gente está assim. Está nessa onda. Eu no centro. Qual é o meu motivo? O meu motivo aqui é prosperar. O meu motivo, eu estou aqui para ficar curado. Eu estou aqui para... Os evangelhos de autoajuda e os coaches gospel, contexto fora do contexto, que colocam você e eu como motivos centrais, têm anulado a orientação de Paulo à igreja de Corinto. Quando ele falou que se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Todo o mundo. Por quê? Sabe por quê? Porque os ingredientes eternidade, ressurretos com Cristo, novo céu e nova terra caíram em desuso. Novo céu, nova terra, eternidade. Lindo rio azul, ruas de ouro e de cristal. Virou fábula. Se vira fábula, não alcanço. Não quero nem falar disso. Vamos falar aqui o que eu posso ser nessa terra. Nós falamos muito de coisas dessa terra. Só corremos atrás, sonhamos e envidamos os esforços. Os maiores esforços para as coisas dessa terra no final. Sabe qual é o exemplo? Eu gosto muito de viajar. E você com certeza gosta muito de fazer alguma coisa. Compara a ansiedade para essa coisa chegar, a expectativa para essa coisa chegar, com a expectativa para você estar simples, em comunhão com os irmãos da igreja. Compara. Compara aí. Eu fico extremamente ansioso. Tenho uma viagem em julho, desde novembro do ano passado, eu estou programando e agora, menos de 60 dias, eu estou extremamente ansioso para o dia. Mas qual é a minha ansiedade em estar em comunhão com vocês? E vocês em comunhão com os irmãos? Qual a minha ansiedade em discipular alguém? Em chegar a um encontro, num jantar, num café, para falar, para ouvir da outra pessoa e conduzi-la para o reino, e conduzi-la para o céu. Qual é a minha ansiedade? Vocês precisam comparar. A gente precisa comparar isso. Coisa que eu gosto muito, cara, a ansiedade. Mas é a mesma ansiedade que eu tenho aqui para as coisas do reino? Não é. Eu tenho que ajustar isso, eu preciso ajustar isso. E por isso eu quero que vocês abram, para a gente terminar, em Colossenses 3. Versículo 1 ao 3. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele se atém a uma grande parte, principalmente da primeira carta, falar sobre a ressurreição. Tem tudo a ver com a gente hoje aqui. Em falar sobre a ressurreição. Algumas pessoas ali não acreditavam ou deixaram de crer na ressurreição, né? E Paulo fala sobre a ressurreição e fala que o quanto
Não faz sentido nós não acreditarmos na ressurreição, porque se não acreditarmos na ressurreição, não acreditamos que fomos ressurretos com Cristo. Não acreditamos que fomos comprados pelo sangue precioso do Cordeiro. Não acreditamos que nossos pecados foram anulados. E nada mais faz sentido. Em Colossenses 3:1-3, fala sobre isso. Sobre acreditar nessa ressurreição, que fomos ressurretos com Ele. E por isso, o nosso motivo é o motivo da eternidade. Versículo 1, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Eu e você, quem ressuscitou aqui para uma nova vida com Cristo? Mantenha os olhos fixos nas realidades da onde? Do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas da onde? E não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Mas claro que isso não tem. Nós que fomos ressurretos, que vamos celebrar a ressurreição de Cristo hoje, a morte e ressurreição de Cristo, e que nós fomos ressurretos junto com Ele, e por isso temos nova vida, e essa nova vida preconiza a minha motivação ser do alto. Mas eu não concordo, Rafael. Você pode não concordar, mas é assim, porque a Bíblia diz assim, e a vida com Deus é assim. O teu chamado e o meu chamado passam por isso. Você não consegue conquistar aquilo que Deus tem para você, enquanto conquista, se a sua motivação for você. Não consegue. Você pode até conquistar. Pode conquistar. O mundo tem conquistado. Mas não segundo o propósito do Pai. Nós aqui, que não fazemos mais parte do mundo. Nós aqui que entendemos o precioso sacrifício de Cristo na cruz. Nós aqui que tivemos nossas vidas mudadas. Milagres feitos, realizados. Caráter mudado. Nós aqui que ressurgimos com Cristo, que entendemos que ressurgimos com Cristo, porque o mundo ressurgiu também, porque Cristo veio para todos. Só que as pessoas não entenderam isso ainda. Nós que já entendemos, precisamos, necessitamos, é urgente que sejamos motivados pelas coisas do alto. Que a nossa prioridade de motivação seja a eternidade. Que a nossa motivação seja o propósito que o Pai tem para nós. É isso que o Pai está olhando. Não é a sua ação, a minha ação, não é eu aqui pregando, não é isso que Ele está olhando. Ele está olhando para a motivação do meu coração e do seu coração. É isso que desencadeia o sobrenatural. Olha lá, Jesus olhando aqui, gasofilaço, a galera entregando, pessoas ricas entregando a oferta. Veio uma viúva, entregou uma moeda de menor valor. Ela se tornou protagonista. Por quê? Porque o Pai olha a motivação do coração e não a ação. E não a ação. Por isso que às vezes você mascara uma falta por algo que você acha que vai suprir essa falta. Você assume um papel, assume uma liderança, assume uma função para suprir algo que só o Pai pode suprir. Mas o seu motivo é em você mesmo e você continua nessa corrida. Continua nessa corrida. Sabe qual o primeiro sintoma? Cansaço absurdo a ponto de te parar.
E nós temos pensado no mundo, em ganhar, em ter, no corpo não na saúde. A saúde precisa ser olhada, óbvio, né? Mas a prioridade torna um negócio para pura vaidade. É o que Salomão descobriu, infelizmente, no final da vida. O cara mais sábio da história bíblica. No final, em Eclesiastes, ele lembrou, ele falou, cara, fiz um monte de burrice. Porque no final tudo é vaidade. A motivação do meu coração não estava nas coisas do reino. A motivação do meu coração, eu deixei a soberba subir. A motivação do meu coração estava em mim mesmo. Harém, 700 mulheres e não sei mais o que, atrocidades no reino. Filhos indo para o buraco. Família indo para o buraco. E aí ele descobre no final da vida, ele sábio do jeito que... Se Salomão só descobriu no final da vida, a gente tem que acordar. No final da vida ele falou assim, tudo é vaidade. A motivação estava errada. E essa manhã é uma manhã de examinarmos a nossa real motivação. É para isso que Deus trouxe a gente aqui. Fazermos uma troca de prioridade dos nossos motivos. Compensarmos o que temos investido em nós e nas coisas dessa terra com o que precisamos investir nas coisas do alto. Seu tempo, seu talento, seu tesouro. Qual é a balança? Como é que está a balança do que você investe em você e no que você quer conquistar para você, no que você investe no reino, nas coisas do alto? Qual é a balança? Ela está desproporcional? É hora de acertar essa balança. Porque só existe um motivo de estarmos aqui, é declararmos aquilo que Paulo falou em 2 Timóteo 4:7. Quem sabe pode falar em alto e bom tom comigo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A nossa conquista lá, lembra do motivo que gera uma ação, que desencadeia uma ação, que gera uma expectativa, que tem como consequência uma conquista? A nossa conquista deve ser norteada para o 2 Timóteo 4:7. Eu gosto muito de Paulo é maneiro, mas então, ele falou, ele sendo esse cara maneiro, ele falou o seguinte, me imitem, como eu imito Jesus. No final, eu quero que seja colocado no meu túmulo. Se assim for real, porque aí as pessoas que virão, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Foi para isso que nós fomos chamados. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E o que acontece na minha vida é consequência disso. E como Jacó respondeu, nós podemos falar também, eu tenho todas as coisas. Amém? O que desencadeia o sobrenatural é a nossa motivação. Em nome de Jesus que... Vamos ficar de pé. Que hoje, nesse dia de celebração da morte e ressurreição de Cristo, dia que nós vamos nos lembrar, assim como ele falou, dessa memorável, magnífica ação que nos resgatou nesse dia de celebração. Também seja um dia de reflexão. Porque esse dia de celebração é um dia de memória. Daquilo que Deus, que o Pai fez por nós. Nos fazendo ressurretos com Ele. Então memória é reflexão. Que nós reflitamos hoje sobre trocarmos a prioridade da motivação do nosso coração.
Que o nosso coração seja motivado em nome de Jesus, Pai. Que nós tenhamos corações motivados pelas coisas do alto. Que o nosso motivo seja a eternidade, Senhor. Que nós entendamos que as demais coisas são acrescentadas, que nós entendamos, Senhor, que para o que nós fomos chamados, criados, e porque nós estamos aqui, Senhor, é para gerar frutos em Ti, Senhor. E a Tua palavra diz isso, Senhor, que a partir dos frutos gerados e frutos que permaneçam, Senhor, nós podemos pedir tudo a Ti, que Tu nos dará. Senhor, então, em nome de Jesus, Senhor, declaro corações motivados para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, investimento, Senhor, compensação da balança, Senhor, aquilo que temos investido nas coisas dessa terra, Senhor, e não é errado, Senhor, nós investimos, Senhor, nós gastarmos o nosso tempo com coisas dessa terra, Senhor, para a nossa família, para nós mesmos, Senhor, mas que nós coloquemos como prioridade, Senhor, nós investirmos para equilibrarmos a balança, investirmos, Senhor, nas coisas do alto, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa motivação de sermos filhos, Senhor, seja uma motivação segundo o Teu coração, que a nossa motivação, Senhor, de sermos líderes, seja uma motivação genuína, Senhor, e voltada para as coisas do alto, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa motivação não seja nós mesmos, não sejam as coisas que possamos conquistar, mas que seja, Senhor, para glorificar o Seu nome. E tudo o que façamos, Senhor, tudo o que façamos, seja para no final glorificar o Teu nome e gerar frutos, e frutos que permaneça, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por Tu, Senhor, ter nos levado, Senhor, ressurretos contigo, Senhor. Muito obrigado. Agora, Senhor, que nós possamos viver essa vida nova, essa vida de novidade real, Senhor, onde Tu é a principal motivação do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.